Melhor do que ver Mauro Cid se contradizendo na cariação com Braga Neto foi ver um jornalista do UOL chamando Alexandre de Moraes de cabeça de ditador. Meu nome é Victor Mota, seja bem-vindo, não esqueça de deixar o seu like e já vamos para o vídeo. Acho e definiria com 3 palavras. Primeira, censura. Segunda, ilegalidade. Terceira, incoerência. Por que tudo isso? Veja, a instrução do processo, quer dizer, a coleta de provas, as omitivas, as ouvidas, já estavam encerradas. Então vem a fase processual de diligências. Foram requeridas diligências. Uma delas, a acariação. Então foi requerida a acariação e foi deferida. O que é a acariação? É uma atividade complementar. Então a instrução que estava encerrada se reabre. Por quê? Por causa de divergências. Divergências entre réus Cid, réu general Braga Neto, réu na segunda acariação. Nós teremos réu, que é o ex-ministro da Justiça, e um general que fazia parte do governo, que é testemunho. Então, veja, essa instrução é reaberta em razão das divergências. Então, é uma continuação. Isso até diz a lei, com todas as letras, e diz a jurisprudência de forma pacífica, e vamos ao caso do general, ele não precisa mais ser advertido de que falso testemunho é crime, porque é continuação, é uma atividade complementar. Então, de repente, o Moraes, que tudo era público, era aberto, corta para impedir o quê? Para impedir que as pessoas, os jornalistas, ou seja, ele transforma o processo em secreto. Não é só secreto para as partes interessadas. Isso é absurdo, é censura, é ilegalidade e é, evidentemente, uma incoerência. Por que agora ele fez? Ilegalidade, censura e incoerência. Vocês escutaram bem o que ele falou, né? Olha só, nós temos a fase de acariação, que ela pode acontecer em diversos momentos, tá? Ela é um instrumento, como ele explicou, para que possa ali haver, para que seja elucidado, tá? As divergências entre os réus. Às vezes, nem sempre, tá? É porque um está mentindo. Às vezes é porque, por exemplo, como a gente pode citar aqui, em um caso de acidente, né? Pessoas que estão envolvidas diretamente no acidente podem ter uma visão diferente de quem está fora. Então a cariação, ela serve inclusive no inquérito e ela ali ela pode ser que não seja divulgada, tá? Para que, de fato, não venha... E a cariação também, a sigilosa, ela serve justamente para que não seja atrapalhado o andamento da construção de provas, tá? Nesse caso, como ele bem falou, já havia tido tá? Ela já nasce, essa cariação, com uma divergência em uma oitiva pública, que inclusive foi transmitida ao vivo, tá? Então, essa questão do Alexandre de Moraes impedir gravação, tá? Impedir que fosse também transmitido, qualquer nesse sentido, mas pelo menos a gravação, tá? Deixando tudo escrito em ata, isso é completamente, tá? Errado. Porque ele fere diretamente o princípio da publicidade, um dos princípios mais importantes da nossa Constituição. Inclusive na administração pública também, o princípio da publicidade, de você publicitar, tá? Ele está ali já, ele é inerente, ele precisa ser divulgado, tá? As questões públicas, ainda mais tratando do caso de um golpe, né, suposto golpe de Estado,
tá? Que é uma acusação seríssima. Deveria aí Alexandre de Moraes, e por todo interesse social nisso tudo, né? A população precisa saber o que de fato, né? Eles estão ali falando porque as outras defesas, inclusive dos outros núcleos, precisam ter também acesso a esse fato, né? A esse momento onde os dois, frente a frente, vão ali divergir em algum momento. Como divergiram, tá? Como já foi mostrado que Mauro Cid divergiu. Inclusive, eu vou trazer para vocês a fala do advogado do Braga Neto, tá? E depois eu vou trazer a fala do advogado do Jair Messias Bolsonaro. Mas antes, eu vou continuar aqui nessa fase desse vídeo, porque ele só piora, tá? Vamos entrar aqui novamente. Olha só o que ele fala, tá? Esse jornalista aqui é o Walter Mairovich, do UOL. Olha o que ele fala aqui, ó. Vamos acompanhar aqui, depois eu trago para vocês os vídeos dos advogados e a gente vai entrar em um assunto um pouquinho mais profundo do que esse também, tá? O processo é público, as pessoas precisam saber, os fatos são de enorme gravidade, golpe de Estado, abolição de Estado democrático, formação de organização criminosa e etc. Então, veja, e outro ponto, o silêncio do Fux, que é o único ministro, magistrado da primeira turma que está acompanhando tudo. Por que silenciou? Por que não contestou Moraes? O processo é público, as pessoas precisam saber. O processo é público, as pessoas precisam saber. Ele já nasceu público. Ele não nasceu numa fase de inquérito, tá? Onde estão sendo levantadas ali as provas, a investigação está no seu processo, está em andamento, nada disso, essa fase já passou. O que nós temos agora é uma fase pública, como já foi, inclusive, como eu falei, já foi, inclusive, transmitido ao vivo, tá? Transmitido ao vivo as oitivas, e onde foi percebido as contradições, e uma delas está relacionada também, tá? Também ao e-mail que foi criado por Mauro Cid. Mas esse jornalista, né, esse colunista, ele vai mais a fundo, tá? Eu separei as partes onde ele fala, e aí vocês vão ver que, inclusive, tá, um veículo como o UOL, tá, tendo aí o Walter Mairovich, fazendo aí uma crítica duríssima contra as ações de Alexandre de Moraes. Uma crítica realmente pesada, tá? Vamos lá. Ora, mas nós, brasileiros, mais interessados de todos, porque está se acusando de tentativa de golpe de Estado, de violação à Constituição, isso é importantíssimo. Não dá para explicar, a não ser aí, levando para o campo da censura, para o campo da ilegalidade, o ato do Moraes. É simplesmente absurdo. Absurdo. É ato de cabeça de ditador. Vocês viram aí? É ato de cabeça de ditador. Ele foi muito claro, tá? Isso é censura. Isso é uma ilegalidade. Esse processo, ele vem cheio, tá? Cheio de ilegalidades. Ele vem já contaminado desde o início, quando o próprio ministro, tá? Ele é parte do processo. Ele é vítima no processo. Ou seja, ele tem um interesse óbvio e claro, pessoal sobre o processo. Porque ele faz parte do processo. Inclusive, no dia da oitiva, ele fala por diversas vezes, mas o que falaram de mim? O que foi feito? O que falaram lá de mim? E ele era o centro de gravidade da coisa. Isso foi muito bem explanado, inclusive pelos advogados. Isso ficou claro.
Então, agora é só o estupim de tudo, fora a delação do Mauro Cid, que a gente vem vendo que tem sido feita, né? É inacreditável. É inacreditável que uma pessoa, um militar com a alta patente que ele possui, está cometendo tamanho erro durante todo esse processo. São coisas assim absurdas que é difícil de acreditar. E a gente se pergunta toda hora, né? Mas por que ele está fazendo isso? Por que ele né, é incoerente com a sua patente, é incoerente, né, com um homem estudado, um homem que alcançou ali um dos mais altos níveis que possui nas Forças Armadas, né? Então vejam bem, olha só o que ele fala aqui, ele continua, ele não para não. Vamos aqui, ó, separei os vídeos para os senhores e para as senhoras assistirem aqui, olha, o que o colunista fala. Já chamou de cabeça de ditador, já falou que é ilegal, já falou que é censura, já falou que é incoerente. Vamos ver aqui. Juízo de exceção é quando o juiz é parcial. É um juiz ad hoc, feito para condenar, para buscar o quê? Buscar um interesse. Então, é a queda nós tivemos juízos de exceção quando se cancela, quando não se dá o direito à ampla defesa. Quando não é o juiz competente, são vários casos de juízo de exceção. Violação ao princípio do juiz natural, o Supremo não seria juiz natural para isso, mas aqui o caso é muito específico, é sobre nulidade do processo por falta do quê? De transparência, de publicidade. Olha o que ele falou, em nulidade do processo. Em nulidade do processo. Falta de transparência. Esse processo, ele foi bem lembrado, tá? Foi bem lembrado. Essas pessoas não têm foro, não poderiam estar sendo julgadas, tá? Na última instância. Isso é a primeira coisa que a gente precisa saber. É a primeira. Segundo, essa delação tem servido para o Alexandre de Moraes, ou Mauro Cid tem servido para o Alexandre de Moraes, como bichinho de estimação. Porque ele erra, aí ele volta, ele chama ele de novo, fala que vai prender, aí ele pede desculpas, né? E aí o negócio, você já sabe como é que é. Aí o Alexandre de Moraes considera que o ato dele é de voluntariedade, aí refaz tudo novamente, coloca ele refaz não, né? Porque eles aproveitam ainda o que foi do erro do passado. E aí ele continua. E aí ele erra novamente, ele descumpre com os termos de delação, ele descumpriu com os termos de delação, e aí ele volta novamente, e aí a coisa continua. Então, esse erro, ele vem persistindo durante o processo já por diversas vezes. Não o mesmo erro, são outros erros. E em Mauro Cid, eu já não sei o que ele pensa em fazer, porque cada vez que ele aparece, ele se mete em mais problema. Cada vez que ele retorna do perdão do seu Todo-Poderoso, ele arruma mais problema. E esse processo está completamente viciado. Se a gente for utilizar aqui a teoria do fruto da árvore envenenada, tá? Que é uma teoria utilizada, inclusive, dentro do jurídico, muito falada, onde uma maçã podre, tá? Onde uma árvore que dá o fruto envenenado, ela não vai dar só em um, não. Se você joga veneno lá no pé da árvore, aí ela chupa o veneno, leva o veneno para uma maçã, essa maçã cai,
Aí vem alguém, pega, come e se envenena. E aí cai outra maçã. E aí vem outra pessoa, pega e se envenena. Então toda prova derivada de algo ilícito, de uma prova ilícita, tem que ser anulada desde o início. E não no decorrer do processo fazer essas gambiarras, porque isso se chama gambiarra jurídica, né? É um novo termo que eu inventei agora. Gambiarra jurídica. De fato é uma gambiarra que estão fazendo justamente, e ele mantém ali o Mauro Cid como seu bichinho de estimação. Daqui a pouco ele vai dar uma chicotada no Mauro Cid. Porque eu vou te contar, viu? O rapaz não é fácil, não. Agora vejam só também, olha só essa parte aqui que o colunista Walter Mairovich fala aqui, olha, novamente. Isso é muito ruim. O Alexandre de Moraes pegou um caminho, ou melhor, voltou àquele seu espírito, aquela sua formação de Ministério Público, não de procurador de justiça, o que procura a justiça, não, aquele espírito de procurador, que não é o ideal para o nosso Ministério Público, e não é a regra, atenção, não é a regra, mas é o espírito do Torquemada. De se fechar, de se silenciar. Olha, é surpreendente. É muito ruim. É péssimo. Ele não tem agido de forma alguma como um juiz, até porque ele não é juiz. O que me estranha também, me deixa assim um pouco abismado, é como o Fux não se pronunciou diante disso, né? Fux ficou calado, não falou absolutamente nada, tá? E o Alexandre de Moraes vem cometendo erros que eu te digo. Um estudante de primeiro semestre, ao iniciar um curso de direito, fica completamente louco, sem saber para que rumo ir, porque não tem sido respeitado, devido ao processo legal, não tem sido respeitados os princípios que são basilares. O princípio ele serve justamente para você basilar não somente a Constituição, mas as leis que essa Constituição rege. E ele não tem respeitado. Em nenhum momento nós vemos o respeito, por exemplo, da imparcialidade, individualização das penas, tá? É uma coisa. Temos aí também, tá? Essa questão da publicidade. Agora ficou claro para nós. Temos também os advogados que foram impedidos de acompanhar as sessões. Tivemos o Sebastião Coelho, que foi impedido, como advogado, de adentrar dentro do plenário. Tivemos um juiz agora, que foi aberto inquérito contra esse juiz para investigá-lo. E a OAB não fala nada. Ou falou. Eu tenho uma matéria hoje sobre a OAB, eu vou trazer para vocês. A OAB se pronunciou e fala em reformulação. Eu vou trazer para vocês reformulação do STF. Vocês vão ficar impressionados com essa matéria, mas ela vai ser mais para frente. Então, com isso, vamos ver aqui comigo o que o advogado, tá? O que o advogado falou, tá? Saindo ali já do STF. Que ela teve a sua prerrogativa violada. Todos os atos desse processo foram gravados e a opinião pública teve acesso. Neste caso, que é um dado é um ato processual fundamental, pegar os detalhes da fala de cada um do acreedado, infelizmente, respeitando evidentemente o ministro relator, esta defesa pediu que o ato fosse gravado, foi negado que o ato fosse gravado. A defesa pediu que nós mesmos pudéssemos gravar o ato, que é uma prerrogativa da defesa,
foi negado o nosso pedido. Evidentemente que nós vamos posicionar dentro do processo. Com relação a registrado, que ela teve a sua prerrogativa violada. Vocês viram isso, gente? Que absurdo! Que absurdo! Como que a OAB não se manifestou até o momento? Os atos processuais foram gravados, não está em inquérito de investigação, não poderia, a partir do momento onde, inclusive onde surgiu a divergência, foi publicitado isso para todos ao vivo. E agora, nem a defesa pôde gravar. Isso é um completo de um absurdo, fora as incongruências que houveram durante, tá, essa acariação. E vamos ver aqui, vamos escutar, eu vou trazer para vocês agora, o advogado, tá, do Bolsonaro, dizendo que ele mentiu, tá? Exatamente. Vamos lá. Todos os demais atos do processo foram transmitidos, alguns, inclusive, até para você, da própria imprensa, e eu achei que foi lamentável não ter sido transmitido hoje, porque, na verdade, o delator fez o que ele tem feito reiteradamente. Ele mentiu, e, no meu modo de ver, foi desmoralizado. Eu acho curioso o fato de ter um investigado preso e uma prova de pela procurou terceiras pessoas, revelou a delação, não tem acontecido até agora nada, mas esperando que ele vá ter aí um julgamento pelo Supremo Tribunal Federal. E também foi boa a participação do general, que mais uma vez testificou que a partir da reunião do dia 7, depois da conversa, o presidente não fez mais nada, literalmente ele disse, concordou e desistiu de tudo. Então, acho que foi ótima. Tradições é o que apresenta o inimigo. A própria acariação foi marcada e existindo sua tradição. Was it the 2 ou a 7? De contação foi um ponto novo apresentado nessa acariação de hoje. Gente, acho que aí tem que pegar a ata, mas o que eu posso dizer é que eles contradizem em relação a vários. E o objetivo da Caia de ser hoje foi justamente a tal da entrega do dinheiro, e na verdade há uma contradição que ele não consegue sanar. Aí ele reabre. Ele vem aqui acima e quando aperta ele não mesmo. Então, quer afirmar, dizendo que deu memória, as partes são importantes, é muito interessante, mas é isso. Pois é a memória seletiva, né? É a memória seletiva do Mauro Cid. Ele, só quando convém ele lembra. E quando ele lembra de uma mentira. Porque até o momento, essa questão mesmo da caixa do vinho, eu venho falando em outros programas, assim, nas lives que ocorrem, também estão correndo agora às 11 horas da manhã, nossas lives mudaram de horário. Ele vem reiteradamente mentindo. Essa questão da caixa do vinho, por exemplo, eu venho falando que, ele recebeu a caixa de vinho. E aí perguntaram, e foi o dinheiro? Foi o dinheiro. Sim, foi dinheiro. Confirmou que tinha dinheiro. Aí eu fiquei com isso pensando, na primeira, foi na oitiva dele. Depois da oitiva dele eu já comecei a falar isso aqui pro pessoal que nos assiste, os nossos seguidores, já comecei a explanar isso aqui de forma muito aberta. Eu me perguntei a todos, como ele sabia que era dinheiro se a caixa de vinho estava fechada? Não tem como ele saber. E ele ainda falou assim, em um momento, eu não sei se tinha ou tinha 100 mil, porque eu sei que o volume era algo compatível. Independente como ele vai saber do volume,
Se ele não viu o que tinha dentro. E outra, tinha que ter perguntado para ele, quantas vezes na vida, Mauro Cid, você pegou, segurou 100 mil em notas na mão? Ele ia responder, já, eu acredito que nunca. E outra, estava dentro de uma caixa. Resta saber, cabe 100 mil dentro de uma caixa de vinho? Em notas? Eu não sei. Eu nunca tive a experiência de tentar colocar 100 mil numa caixa de vinho. Espero um dia ter. Mas não para essa finalidade, mas para ver se cabe mesmo. Então, olha que absurdo. Ele é muito, muito inconsistente nas suas falas, nas suas colocações. Ele é muito seletivo na sua memória. O tempo inteiro, não me recordo, não lembro. Como falou o advogado agora. E ele ainda disse, foi ótimo, foi maravilhoso. Fora a questão de não ter sido gravada, mas foi ótimo. Porque mostrou mais uma vez que ele está mentindo. Que o Braga Neto colocou ele na parede. E a gente vai ver essa reportagem aqui. Eu vou trazer para vocês. Deixa eu colocar ela no ponto. E aí nós vamos aqui, olha, adentrar nesse quesito aqui, ó. Vamos lá. Mauro Cid entrou em contradição em acareação, diz advogado. O advogado de defesa do general Walter Souza Braga Neto, José Luiz Oliveira Lima, afirmou que o delator no processo do suposto golpe de Estado, Mauro Cid, entrou em contradição ao passar por acareação com seu cliente na manhã desta terça-feira, dia 24, no Supremo Tribunal Federal. Lima disse que Braga Neto chamou Cid de mentiroso ao menos 2 vezes e o ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro teria se calado e baixado a cabeça. De acordo com o advogado Lima, Cid teria entrado em contradição ao tentar explicar como teria recebido um pacote com 100 mil em dinheiro de Braga Neto. O advogado afirmou que vai fazer novo pedido de anulação da delação de Cid. A sessão de acareação foi realizada a portas fechadas e não foi transmitida ao público, como eu falei. A Polícia Federal afirma que a quantia seria usada para prender ou matar o ministro do Supremo Tribunal Federal, a vítima, Alexandre de Moraes. Braga Neto nega que tal plano tenha existido e afirma que não entregou uma sacola de dinheiro a Cid. A acareação entre o general Braga Neto e o delator do processo do suposto golpe Mauro Cid durou cerca de 2 horas. Segundo Lima, o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro teria alterado pela 3ª vez nesta manhã a versão sobre o local onde supostamente teria ocorrido a entrega do dinheiro. Cid teria mencionado agora uma 3ª garagem, além das 2 anteriormente indicadas, e da sala de ajudância, que ficam no Palácio da Alvorada, residência oficial do presidente. Pois bem, mais uma coisa, mais um item aí sendo esclarecido nessa reportagem. Mauro Cid não somente entrou em contradição, tá? Como também inventou agora um novo local. Antes ele falou que foi num apartamento, depois falou que foi lá no Palácio da Alvorada. Agora ele está dizendo que foi numa garagem. Então, pela 3ª vez, ele cria ambientes para sustentar a sua mentira. E por 2 vezes, Braga Neto falou na cara dele: você é mentiroso. E com toda razão.
Não é possível que uma delação dessa, o advogado falou que vai dar entrada no pedido de anulação dessa delação. Mas podemos considerar que o correto seria a anulação do processo e não apenas da delação, porque o processo está completamente contaminado. Vocês viram ali na parte da reportagem que fala assim, um dinheiro que seria utilizado para matar o Alexandre de Moraes. Olha só isso. Se ele não é a vítima do caso, quem é? Ele é a vítima. Isso está completamente... Isso vai no arrepio da lei de uma forma assim que a gente jamais viu isso acontecer no nosso país. A gente precisa, de fato, de uma interdição, tá? Porque isso não é... Aí eu te pergunto, onde está a OAB? Aonde? E Mauro Cid não somente, tá? Não somente entrou em contradição, mas também, vamos lá, mas também, olha só isso aqui. Meta diz que conta do Instagram foi criada com e-mail de Mauro Cid. O cara é esperto, né? O cabra inteligente. Eu vou te contar, viu? Às vezes parece que ele tá fazendo de sacanagem, não parece, gente? Às vezes parece que ele tá fazendo de sacanagem isso aqui. Não é possível que um homem como ele, né, esteja... Vamos lá para vocês entenderem. Meta diz que conta do Instagram foi criada com e-mail de Mauro Cid. Informação foi repassada pela plataforma ao Supremo Tribunal Federal. A Meta informou ao ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal que uma conta do Instagram investigada no caso Mauro Cid, o Gabriela R702, aquela que ele negou para o advogado Bolsonaro, né, que não desconhecia, não lembrava, né, foi criada com um e-mail em nome do próprio tenente-coronel em 19 de janeiro de 2024. A informação foi passada pela Meta ao STF na última quarta-feira, dia 18, e Moraes tornou o documento público nesta segunda-feira, 23. Rapaz, o Moraes deve estar brabo com esse Mauro Cid. Tá fazendo tudo errado, Mauro Cid. Não é assim que era pra fazer. Eu te falei que não era assim pra você fazer. Você tá fazendo errado. Você vai me complicar, Mauro Cid. Você só tá me complicando. E como é que eu limpo a sua barra agora? E a minha barra, né? Aí eu pergunto, aí o Moraes, né? Como é que ele deve estar agora diante disso tudo? Eu fico me perguntando. Eu queria ser, né, um mosquitinho pra estar ali observando, né, o homem tentando arrancar cabelo de onde não tem, porque o bicho de estimação dele, né, o delator de estimação dele, só tá fazendo merda, uma atrás da outra. Ele só faz merda. Olha só, segundo o relatório, além do e-mail no nome do tenente-coronel, o cadastro da conta também tem o número do celular pertencente a Gabriela, esposa de Cid. Dados cedidos pelo Google mostram que o e-mail foi criado em 2005 e tem data de nascimento igual ao do militar, 17 de maio de 1979. Nem para criar um e-mail ele teria, gente. Hoje em dia você, enfim, você tem como criar e-mail até mesmo sem ter seus dados. Isso é algo que, de fato, é possível. Como ele é um homem que foi treinado, deve ter passado aí por diversos treinamentos, inclusive sobre questões de inteligência, também digital, algo nesse sentido, né? Em pleno século XXI, hoje a inteligência ela caminha muito para esse lado digital também. Como ele não sabia que ele poderia fazer, entendeu? Até um leigo sabe. Até uma criança sabe. Não que isso seja o correto,
Mas, se fosse fazer, que fizesse bem feito, né? E ele fez muito mal feito, botou o nome dele, botou lá o e-mail dele lá, tudo. Tá o nome da esposa no e-mail, né? Mas tá a data de nascimento dele. Mauro Cid negou o uso do perfil do Instagram. Durante depoimento no STF, Cid foi questionado pelo advogado Celso Vilardi, defensor de Jair Bolsonaro, sobre o uso do Instagram para discutir sua colaboração premiada. O militar negou. Quando questionado a respeito do perfil Gabriela 702, Cid respondeu conhecer apenas o nome Gabriela, por ser sua esposa, mas afirmou não saber se aquele perfil era dela. Gente, principalmente, tá? A gente não pode esquecer de um caso agora recente. Tivemos aí o advogado Eduardo Kuntz, que está sendo investigado, tá? Um advogado sendo investigado pelo Supremo, pelo Alexandre de Moraes, porque o advogado recebeu contato do Mauro Cid através da conta de Instagram Gabriela 702, Gabriela R702, e ele iniciou ali uma conversa com Mauro Cid. No início, foram ligações que Mauro Cid chegou a fazer. Ele depois parou de atender, começou a registrar tudo por escrito. O Mauro Cid ligava, ele dizia, olha, não posso falar por telefone, manda mensagem. E aí ele mandava a mensagem e eles foram conversando. O advogado, depois dessa oitiva, para demonstrar que Mauro Cid estava mentindo diante desta conta, para demonstrar a mentira, ele foi lá e levou 50 páginas para Alexandre de Moraes. Ao invés do Alexandre de Moraes ficar feliz, claro que não vai ficar, seu delator de estimação havia feito mais uma cagada. Ele pega e manda investigar o advogado e manda prender o cliente, que nada tem a ver com o advogado. Vamos supor que o advogado tivesse errado, coisa assim, vamos supor, um caso hipotético, tá? O advogado errou, aí você manda prender o cliente. A individualização das condutas, ela não é observada. Você tem, por exemplo, foi o caso do Alexandre de Moraes querer agora, com a saída da família do Mauro Cid, né, achar que eles estão fugindo. Mas fugindo de quê? Se eles não são. Fugindo de pra onde? E de quê? O que tem a ver o Mauro Cid com a mãe dele, por exemplo? Com a filha dele? Se ele é o réu. Então, as individualizações de conduta, de pena, estão todas... o Alexandre de Moraes não quer saber, ele fala assim, olha, tá no bolo, tá no meio, é familiar, é advogado, vai todo mundo junto. Você errou, advogados, pega seu cliente, manda prender o cliente dele. Isso é juiz de exceção, como falou o Walter Mairovich ainda há pouco. Isso é um juiz de exceção. Ele está agindo, inclusive, de ofício, quando não era para agir de ofício. Ele deve ser provocado, mas ele age de ofício. Ele age como investigador. Ele age como advogado, ele age como defensor, ele age como vítima e acusador. Bem-vindo ao estado inquisitorial que nós vivemos há épocas atrás. Nosso sistema hoje é o sistema acusatório. Divide-se a função de cada um. O juiz, ele é imparcial. Ele não pode abrir uma investigação de ofício assim. Ele não pode chegar e... Não, passa pelo Ministério Público. E aí as coisas começam a ter outro rumo. Agora, o Alexandre de Moraes tem agido extrapolando
todos os ditames, todas as prerrogativas dele. Todas as prerrogativas. E olha só isso aqui, vamos para essa aqui. Olha só, vamos lá sobre essa divergência. Essa matéria saiu no UOL. E nós vamos para, daqui a pouquinho, vamos chegar aqui na OAB, onde estão querendo uma reformulação do STF. Matéria quentíssima também para vocês. Defesas dizem que Braga Neto e Cid mantiveram versões em acariação e divergem sobre mentiroso. Advogado de militar afirma que defesa foi proibida de gravar sessão e vai reclamar para a OAB. Vai perder o tempo, né? Vamos lá. O ex-ministro Walter Braga Neto e o tenente-coronel Mauro Cid mantiveram suas versões sobre suposta participação do general na trama golpista, né? Entre aspas, golpistas, de 2022, durante a cariação nessa terça-feira, 24, dizem advogados que participaram da audiência. A sessão durou pouco mais de 1h30 e não foi gravada por decisão do ministro todo-poderoso, Mega Ultra Power, Alexandre de Moraes. Uma ata da audiência deve ser publicada nos autos do processo ainda nesta terça-feira. Sem o registro da audiência, as defesas dos réus no processo da suposta trama golpista, eu estou falando suposta, a matéria da Folha não fala não, fala da trama golpista, divergiram sobre os pontos específicos da cariação. O advogado José Luiz Oliveira Lima, defensor de Braga Neto, diz que o general chamou Mauro Cid de mentiroso 2 vezes. O general Braga Neto, em 2 oportunidades, afirmou ao Mauro Cid que permaneceu em todo o ato com a cabeça abaixada e o chamou de mentiroso. Ele não retrucou quando teve a oportunidade de falar. Disse Oliveira, advogado do Braga Neto, na saída do STF. A versão foi contestada pela advogada Vânia Bittencourt, da defesa do delator. Braga Neto não disse que Cid era mentiroso. Ele disse em uma ocasião que informou sobre o repasse do dinheiro, que o repasse do dinheiro era uma mentira. O clima não ficou tenso em nenhum momento, disse a Folha. Mauro Cid chegou ao Supremo por volta de 9h30 da manhã, e em atitude diferente da adotada nos depoimentos das testemunhas, o tenente-coronel não prestou continência a Braga Neto, general 4 estrelas da reserva. Abre aspas, tinha essa preocupação com Cid, pelo fato de Braga Neto ser um general do Exército, mas ele foi treinado para não se curvar. Os dois são réus no mesmo processo e estão no mesmo patamar. Aqui não tem hierarquia, disse Vânia Bittencourt. O advogado Matheus Milanes, da defesa do general Augusto Heleno, também afirmou após a cariação que o clima não foi tenso entre os réus. Abre aspas. Já presenciei, na primeira instância, a cariação com o dedo na cara, cadeira voando. Não teve nada daquilo, foi tranquilo. Pô, mas esse é o advogado que pediu lá pra jantar? Será que foi? É esse mesmo, né? Aí foram perguntar pra ele, ó. Essa Folha é esperta, né? Eles são espertinhos demais. Eles foram perguntar pro advogado que pediu pra jantar, o advogado do Heleno, gente. Aí o advogado do Heleno, pra piorar, né? É claro que estão ali com 2 pessoas de alta patente. Né? Isso aí que ele tá relatando aqui, olha, já vi com o dedo na cara, com não sei o quê. Não precisa disso, mas só o fato, né, do Braga Neto ter falado, você é mentiroso, isso aqui é uma mentira. Se ele tá falando que é uma mentira, quem tá mentindo? Pô, é brincadeira, viu? Eu vou te contar, é bom a gente trazer isso, porque ao mesmo tempo que eles trazem coisas que às vezes outros veículos, que inclusive são da direita, às vezes não trazem, mas também a gente vê os contrapontos. Isso é interessante, ó. Então, pessoal, olha só.
Segundo os relatos dos advogados, o ministro Alexandre de Moraes iniciou a sessão anunciando que ela não seria gravada em vídeo ou áudio e que uma ata seria divulgada ainda nesta terça-feira. Então vamos aguardar, né, a saída desta ata para que a gente possa elucidar aí com a ata escrita, para que a gente possa ter acesso. Vamos ver se ela sai aí o quanto antes para a gente trazer para vocês, mas é algo assim que realmente nos impressiona, nos deixa impressionados como esse processo ainda não caiu. E a anulação desse processo, diversos juristas já falam que esse processo, por ele ter nascido, tá, contaminado e com tantos erros, ele já deveria ter sido anulado há muito tempo. Essa delação é outra coisa que também nós todos já percebemos. Quebra de voluntariedade. Ele não está seguindo os termos que foram acordados de delação. Como delator, ele teve ali contato com outras pessoas, com outros advogados, réus do processo. Ele se contradiz o tempo todo, ele inventa locais diferentes, ele fala o que viu, ele fala que viu que estava lacrado. Eu nunca vi isso na minha vida, ele tem um poder que agora eu me surpreendo. Então, todo momento, ele vai fazendo ali um jogo que eu não sei se é proposital. Eu fico me pensando, às vezes eu paro para pensar aqui e, sinceramente, me parece, às vezes, que pode ser proposital, mas ao mesmo tempo eu fico pensando que não é. Eu estou muito confuso diante desse fato, porque realmente o cabra enrolado, viu? Meu Deus do céu. Isso aqui, olha, gente, que a gente está vendo é uma coisa assim que seria uma trama de um belo de um filme ou de um belo de um livro para que a gente pudesse aí, né? Uma série seria daria uma excelente série, né? Excelente série. Algo assim que sai completamente da realidade. Um ministro que extrapola todas as suas prerrogativas, manda, desmanda e tem ali no seu cabresto o seu delator, que já era para ter mandado o Cid muito bem catar coquinho, mas não. O negócio dele é manter o Cid ali com ele, aqui, ó, na minha rédea. Parece que o Cid tem uma importância nesse caso para Alexandre de Moraes. Parece não, tem, né? Que ele é aquele caso, né? Da mulher que foi traída, né? A mulher foi traída, o marido foi lá, pediu perdão. Daqui a pouco ele volta, tá tudo ok. Daqui a pouco ela descobre de novo. Aí fala, vou separar. Aí ele fala, não, me perdoa, que eu não vou fazer mais. Aí passa um tempinho, descobre outra traição. Aí ele vem e fala, me perdoa. E assim vai. Então a mulher traída desse negócio aqui é o cabeça dourada. E parece que ele vive nesse ciclo, né? Tá, tudo bem, então vamos lá. Mas a gente sabe que não é isso. Não é o perdão. É o controle. É quando você não tem mais... É igual a mulher quando ela não tem mais valor por si própria e ela perdoa. E aí o marido volta a traí-la toda vez. Mas o interesse dela é manter o controle sobre o cara, sobre o marido. E não simplesmente ela viver de fato o que deve ser vivido, a realidade. Encontrar alguém que realmente sirva para ela. Um caso em que não atraia. No caso é o caso do Alexandre de Moraes. Esse delator já era. Acabou. Vocês querem apostar que ele vai perdoar de novo? O Mauro Cid vai ficar na mão do Moraes
até o final desse processo. Pode acontecer o que acontecer. Moraes já tem um laço e já tem um elo com o Mauro Cid, até porque o advogado Bittencourt, do Mauro Cid, tem assim uma relação, uma entrada no STF, uma relação de amizade com ministros. O que também já é estranho. E o que é mais estranho é que esse advogado, ele sempre foi contra a Lava Jato. Ele sempre foi contra, ele falava que aquilo ali, que quando estavam na fase ali processual, ele dizia que era um bando de criminosos, que os juízes, os advogados que estavam ali elucidando um dos maiores esquemas de corrupção que tivemos no Brasil, que está no mundo. E o advogado do Mauro Cid era contra, era completamente contra e muito crítico, dizendo inclusive que os juízes, enfim, todos, que aquilo ali era uma ação criminosa. É esquisito, né? Mas aí vamos lá para matéria que os senhores devem estar curiosos nessa matéria. OAB falou? Agora eu quero ver esse negócio. OAB, olha lá, OAB de São Paulo, OAB de São Paulo. Não era OAB do Brasil, não, OAB de São Paulo. A OAB de São Paulo, gente, é um caso à parte no Brasil. Essa OAB devia existir, essa devia ser a do Brasil, tá? Essa devia ser do Brasil, esse é o fato. Porque já por diversas vezes, a OAB de São Paulo criticou de forma dura as ações do STF e com todo o respaldo jurídico. Olha bem aqui que fala. O OAB de São Paulo começa debate sobre reforma no judiciário com foco no STF. Comissão deve elaborar propostas para mudanças na Justiça até 2026. A Seccional Paulista da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, abriu nesta segunda-feira, dia 23, os trabalhos de uma comissão dedicada a discutir alterações estruturais no Poder Judiciário. O grupo deve apresentar sugestões de reforma ao Congresso e ao Supremo Tribunal Federal até meados de 2026. A primeira reunião, realizada na sede da entidade em São Paulo, serviu para definir o calendário e os temas prioritários. Ao todo, o grupo ressalta 5 áreas principais para os estudos: a morosidade da justiça, estabilidade, integridade, acessibilidade e atuação do STF e do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, né? Entre os tópicos em análise estão propostas como a criação de um código de conduta para magistrados, o debate sobre mandatos para o ministro do STF e a restrição do foro privilegiado. Que é importantíssimo essa questão do foro privilegiado, né? Isso aí é um tema também sensível, né? Que eles colocaram agora que uma vez você passando ali pela vida pública ali como um parlamentar, ou você, né, passando ali por seja no executivo, você está nas mãos do STF para o resto da vida. Antes não, antes iam para varas, né? Era distribuído. Agora não, agora fica com o STF, então o STF tem você na mão no início ao fim, ou seja, eles estão amarrando, botando na coleira os parlamentares. Você entrou na vida pública ali, se tornou parlamentar, acabou. Você está na mão do STF. Tudo que acontecer na sua vida, o STF vai julgar. Olha só, a comissão também avalia mudanças no televisionamento de sessões plenárias e no regime de transmissão de julgamentos. Acabamos de ter um caso desse, né? Os integrantes destacaram a necessidade de reforçar a credibilidade do judiciário, que ninguém mais acredita, né?
Até porque se tornaram agentes políticos, mas isso não somos nós que estamos falando. Eles que fizeram. Eles se tornaram agentes políticos enquanto ministros da Justiça. O momento é exatamente adequado para que nós trabalhemos sobre esse tema, porque o judiciário se encontra sob crítica violenta de todos os lados. Disse Ellen Grace, ministra aposentada do STF. Não consegue agradar ninguém. O grupo, portanto, pretende evitar medidas consideradas de retaliação ao STF, como projetos que buscam limitar prerrogativas da Corte. A OAB de São Paulo estuda limitar mandato e competências. Entre as ideias em estudo está a fixação de tempo limitado para cargos de ministro do STF, a exemplo de modelos adotados em países europeus. Atualmente, os magistrados permanecem no tribunal até sua aposentadoria compulsória, aos 75 anos. Outro ponto é a redução de competências criminais do STF. A avaliação dos integrantes é que o excesso de processos penais atrasa o julgamento de temas constitucionais, mas isso é óbvio. Eles têm abraçado o mundo, tá? Eles estão abraçando o mundo porque eles entraram, na verdade, é igual a bola de neve, né? Você taca, ela vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. E eles estão ali, olha, eles não têm mais o que fazer, então eles estão abraçando e vão abraçando porque vai abrindo jurisprudência para que eles possam adentrar em competências que não lhes pertencem e passam a pertencer. Isso tem acontecido constantemente. Propostas para rever o foro privilegiado ganham força nesse contexto. A comissão ainda vai abordar regras sobre o julgamento virtual, custos processuais e o direito de sustentação oral dos advogados. É inacreditável, né? Já a discussão sobre salários acima do teto do funcionalismo ficou fora de pauta. E o interesse da OAB de São Paulo é botar ordem na casa. É simplesmente colocar ordem na casa. Eu já disse aqui, já em outros momentos, eu sou muito a favor de fazer uma reformulação, sim, no Supremo Tribunal Federal. Até porque a indicação política de um presidente que vem de um partido, é parte de um partido, ele coloca pessoas que estão ali alinhadas aos seus interesses, às suas convicções políticas e ideológicas, o que, por si só, já contamina o Supremo. A instituição, diga-se aqui, e faço aqui um reforço, a instituição é belíssima. É o Supremo Tribunal Federal, deveria ser guardiã da nossa Constituição. O problema é de quem as integra. Quem as integra são pessoas. Só que são pessoas que não têm aprovação em concurso para juiz, não teve experiência como juiz, simplesmente são indicadas por um notório saber jurídico. Isso, por si, já nos coloca em um campo contaminado ideológico de fato. Esse juiz, ele já vem politizado desde o início. E ele vai... mas aí ele é imparcial. Isso no conto de fadas, eu acredito em tudo também. O problema é que quando ele entra no Supremo, ele deve favor a alguém. Esse é o mais alto cargo que existe no país. Lembrando que nosso STF é o mais caro do mundo. O salário dos nossos ministros é o mais caro do mundo.
o que onera muito nosso país também, tirando todos os benefícios e regalias, e as lagostas e os vinhos caros, e as massagens, fisioterapeutas, empresas de fisioterapia que são contratadas para ficarem lá dentro do STF fazer massagenzinha na careca deles. O problema é que a gente tem agentes políticos desde o início, então tinha que ser mudado. Nós deveríamos ter juiz de carreira, deveria ter, no mínimo, 5 a 10 anos de experiência. O cara tinha que ser concursado. Olha só, o cara foi concursado, o cara teve 5 a 10 anos de experiência e ainda deveria fazer um concurso para o Supremo. Deveria fazer um concurso para o Supremo. Teríamos pessoas e profissionais altamente técnicos. Hoje você vê que não há técnica em muitas das ações. Existe uma sanha pessoal, existe sanha política, é ministro fazendo lobby no Congresso para tentar andar projeto, como, por exemplo, projeto que aumentava e alterava as questões relacionadas aos cargos inferiores, que eram cargos de executivos, eu acho, algo nesse sentido, auxiliares dos ministros. Algo que sai completamente, tá? Você vê um ministro, ele entrando na esfera legislativa, fazendo com que leis que deveriam estar sendo discutidas no legislativo, no Congresso, se elas não são discutidas lá, é porque os nossos escolhidos não acham que seja pertinente ou a hora oportuna para tal discussão. Eles não entendendo dessa forma, achando que, não, isso é oportuno sim, vamos discutir aqui sobre a regulação, o marco civil da internet. E vão lá e fazem, igual foi da posse de drogas. Eles também foram lá, eles não estão falando sobre isso, então a gente vai falar, a gente vai fazer, a gente vai, mas não estamos legislando. Como não? Se vai alterar a lei? Como não se vai mudar a lei? Isso é legislar. E eles não foram eleitos por nós. Então, as prerrogativas já foram completamente extrapoladas. Essa reformulação, eu sou a favor de reformulação para que nós tenhamos um judiciário técnico, competente, com pessoas imparciais e que nós possamos, de fato, ter um país que, sem as amarras do judiciário, sem as amarras que são movidas por interesses políticos e ideológicos. Mas é isso aí, por hoje é só. Se você gostou deste conteúdo, aperta o like. Se você gostou do conteúdo, se você tem alguma opinião, se você quer dizer alguma coisa, o que você acha dessa questão do Mauro Cid? O que você acha desse processo? Ele deve ou não ser anulado? Escreve aqui embaixo para eu saber a sua opinião, tá bom? Nos vemos então em breve. Muito obrigado.